Enquanto você acha o endereço, Romanos 11:33, entenda uma coisa. O apóstolo Paulo, eu amo essa ideia. Ele faz com que a Bíblia, ela não seja um livro de regras, como se fosse um comentário da verdade de Deus, uma coisa fria, uma coisa sem vida, distante, um texto de religião, sabe? Quando você lê os outros livros, livros apócrifos, livros antigos, você tem uma sensação que você está lendo um livro de regras. Quando você lê a Bíblia, é diferente. Você vê que é um texto vivo. E eu amo quando o apóstolo Paulo faz isso que nós vamos ler aqui agora. Porque de vez em quando, na carta de Paulo, seja ela essa carta ou as outras, se não no final, no meio, por exemplo, Efésios, você vai ver Paulo fazendo isso 2 vezes, que eu vou falar aqui agora. Paulo, do nada, ele está falando de Deus e da obra de Deus e de tudo que Deus era e de tudo que Deus fazia. E ele ficava, eu imagino que cheio do Espírito Santo, de repente ele explodia em louvor escrito. Isso aqui que você vai ler agora é um louvor. Não é só o Ministério Zoe, né? Antigo Ministério Zoe. Não é só eles, a Tamires Garcia, que cantou isso. Lembra? Com profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, quão impenetráveis. Melhorou as palavras para seus caminhos. Tem outras canções. Porque dele, por ele, para ele. São tudo baseado nesse texto. Mas esse texto em si, Paulo está louvando ao Senhor. Ele faz isso em Timóteo, ele faz isso em Efésios, ele faz isso aí. Ele faz isso em tantos outros lugares. Ele ora por escrita e louva por escrita. Olha o que ele faz. Vamos lá. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? É o louvor. Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu alguma coisa a Deus, primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Você percebe que Paulo não está simplesmente recitando um conhecimento. Ele não está simplesmente falando alguma coisa. E o melhor, talvez você chegou aqui hoje, olha aqui puxando sardinha, cadê o Túlio? Espero que ele esteja me ouvindo. Você chegou aqui hoje e você não está habituado a esse ambiente de oração, onde, cadê? Por que ninguém está falando? Ora pela sua família, ora pela palavra. A gente está aqui, você leu ali, estudo, aí a Kátia está aqui lendo e orando alguma coisa, e você está se perguntando o que é. Só para você ter uma noção, volta o verso 35. O apóstolo Paulo está louvando a Deus, como eu já falei com você. Mas ele não está tirando essas palavras da cabeça dele. É uma palavra de louvor em oração, mas é uma palavra baseada em Jó 41:11. E é isso que eu quero falar hoje. Jó 41:11. Quem deu primeiro alguma coisa a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Ele está fazendo uma pergunta. Jó completa o pensamento. O apóstolo Paulo está citando na sua oração Jó 41:11 para que ele traga uma mentalidade. Porque em Jó 41:11 Deus fala claramente: eu não posso retribuir nada que me trazem, porque tudo que trazem a mim é meu. Porque tudo é meu. Ou seja, ele está colocando que ninguém é dono de nada para poder dar a ele algo primeiro. Tudo veio das mãos dele. Parece um exagero quando eu digo essa cadeira, isso tudo aqui, ninguém trouxe esses elementos do nada. A gente pegou alguma coisa da natureza, transformou isso em coisas utilizáveis, mas isso não veio do nada. Você entende que o acrílico, nós não criamos o acrílico. A gente aproveitou uma matéria-prima dada pelo próprio Deus. É isso que ele está falando. Quem pode chegar com algo inédito e falar, isso aqui é meu e eu estou te dando?
Deus está falando que não reconhece a nenhum de nós como dono de alguma coisa. Agora, voltando para o nosso hoje e para a nossa proposta do cristão e suas posses. Um grande desafio que eu encontro no cristianismo atual, ainda mais num cristianismo tão voltado para a matéria. Gente, igrejas têm sido escolhidas por causa da estrutura que elas possuem. Pessoas olham carros e compram carros pela aparência que ele possui. Tudo está muito mais estético. Eu estava vendo como um seriado, um comentário, eu esqueci como é que é a palavra que dá, um documentário, Netflix, há uns anos atrás, sobre as redes. E eu acho interessante como que o cara do Gmail, ele falou como que a aparência do e-mail precisava mudar. E aquilo tudo foi feito de forma proposital para nos fazer querer estar mais preso ao e-mail. Gente, sinceramente, meus e-mails, eu olho e-mail, coisa que chega da igreja, e nada mais, nada além disso. Sabe, só os boletos, eu ouvi, só os boletos que eu olho, nada mais. E o cara faz um negócio estético para aprender, sabe, um mundo tão material, um mundo tão voltado para a matéria, um mundo tão consumista, e isso está tão dentro de nós, o ter e o ser a partir do ter, entende? Essa história de que o que eu sou se baseia naquilo que eu possuo. Eu lembro de um dia que meu pai chegou, ele me levou lá fora na casa dele e falou assim, filho, olha essa igreja aqui. Era uma igreja Nova Vida, do lado da casa que a gente tinha aqui em Corumbá. Aí ele virou e falou assim, filho, fica de carro cheio dessa igreja lá da ponta da rua até lá. Cara, eu estou tentando entender porque que meu pai me levou no portão, me mostrou a igreja e me mostrou de onde fica cheio de carro. Aí ele virou e falou assim, como é que eu vou falar para o ímpio que eu sou um abençoado? Como é que eu vou falar para o ímpio que Deus me abençoa se eu não tenho um carro? Que vida é essa com Deus fiel que eu tenho tido, que não tem tido um carro? E eu estou lá me perguntando o que o carro tem a ver com isso. Como que isso tem a ver com falar da bênção de Deus? Então, é um desafio no cristianismo atual que prega essa verdade. Você é o que você tem. Você não é um abençoado se isso não se traduzir em matéria. Cristãos de suas posses é uma vacina, gente. É um antídoto. É uma cura. É algo que vem para blindar o nosso coração de lidar errado com coisas. É algo que libera o nosso coração para ter coisas. Só que a gente precisa entender uma coisa. Tudo que está à nossa volta tem um dono. O que é que realmente você possui? Fala para mim. Voltando, deixa o texto de Jó aqui, 41:11. Gente, debaixo do céu, o que está aqui que não é do Senhor? Fala para mim. Nada. Diante disso, como que você tem coragem de dizer que é dono de alguma coisa? O que você possui que você pode dizer assim, isso eternamente é meu? Por isso eu amo a ideia de que onde está o teu tesouro está o teu. Aí ele diz, coloca o seu tesouro num lugar onde ferrugem não corrói, ladrão não roubam. E ele fala outra coisa que eu esqueci agora na cabeça. E as traças não corroem, não comem. Tudo que é matéria passa. A Bíblia não está endemoniando as coisas, demonizando um violão. A Bíblia está dizendo que o valor que eu atribuo a esse violão pode ser péssimo para mim, porque ele é de madeira. E madeira e água não combinam. Túlio, coitado, lembra daquele fatídico dia? Andressa grávida, veio um temporal num domingo aqui. A gente olha para cá, era só branco, não tinha nada, isso aqui não tinha parede, lavou tudo. E lavou o violão do Túlio. Naquele dia, eu acho que o Túlio deve ter pensado, meu Deus, que matéria cara, né? Tudo, a gente, né, tudo foi lavado. Foi tudo lavado, tudo que estava aqui, Deus lavou. Você entende que você não possui essas coisas se perdem, são perecíveis. Eu louvo a Deus porque as coisas hoje são perecíveis.
é estranho falar isso, mas minha mente mudou tanto, que vocês sabem que a gente está nessa período de reforma, né, barra mudança. Mudamos, estamos dentro da casa. Só que você vê uma coisa sujar, é inevitável. Não é assim, Kátia? A casa também está recente, vocês mudaram. Fez toda uma obra, mas é inevitável. Você vê uma pintura mudar rápido, sujar, uma coisa que você vê que não fica no lugar, outra coisa que não sei o quê. Você vai percebendo como que as coisas são perecíveis. Nada nessa terra pode ter esse poder de saciedade, de eternidade, de algo que vem e fica e não passa. Tudo passa. Até você está passando. Você não é dono de nada, mas isso não entra no nosso coração. Quantos aqui fizeram o Crown? Bênção de Deus, não é isso? Você fez um negócio lá, ou pelo menos, eu acredito que a Sam e Kátia são fiéis e os nossos alunos fizeram. Você fez um testamento e entregou para o dono, sim ou não? Fizeram, Kátia? Ah, viu? Quem não fez o Crown está pensando, é igual aquele lance do encontro, lembra? Ai meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eu vou ao encontro porque o que é isso? Nada mais do que uma dinâmica para explicar esse princípio que você está ouvindo aqui hoje. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós nos iludimos acreditando que nós podemos dar algo a Deus porque nós possuímos alguma coisa. Gente, literalmente diante disso, seu dinheiro não é seu, suas roupas não são suas coisas não são suas. Você nada mais é do que um administrador. Falar isso, que legal, aplaudam. Eu não posso nem falar isso empolgando. Eu tenho que falar isso assim, dando Olha a festa depois disso. Quando a gente fala isso, parece que é bobeira. Mas experimenta mudar teu coração acerca dessa verdade e falar assim, Deus, dá para mim administrar mais. Experimenta olhar e falar assim, Deus, aonde o Senhor está enganjado? Com que o Senhor está gastando seu dinheiro? Um cara botou no carro dele. Este carro pertence ao Senhor. Aí, o cara passa, pum, bateram no carro. O cara, caraca, chateado e irritado, botou o carro na oficina. Consertou o carro, vai. Tá lá o bendito do negócio. Esse carro pertence ao Senhor. Só que quando ele está saindo da oficina, não é isso a história? Ou eu estou me perdendo? Mais ou menos isso. Baseado em fatos reais, ou seja, tem mudanças aí na história. Você quer contar a história? Então você vai ouvir a minha versão. Resumindo, o Senhor falou no coração dele, esse carro não é meu? Por que você está tão irritado? A terceira vez, ele virou e falou assim, Jesus, bateram no seu carro. Você entende? O cara estava ali, possuído, apegado, controlando, mandando, determinando, usando. É meu, ninguém tasca. Eu estou nervoso porque o meu carro. E eu estou só te lembrando aí que você assinou um negócio lá no Crown. Então dá uma olhadinha lá na lista hipócrita que você deu para o Senhor e começa a falar, Deus, tomei de volta, mas é teu. Está aqui sua casa, Senhor, seu carro, sua pranchinha, Deus. Começa a devolver tudo para o Senhor, meu querido. Sabe por quê? Vai por mim. Você não é um bom dono. Vou te explicar como. Aquela parábola do filho pródigo, como é que você vê aquela parábola? Um filho que voltou para casa. Aquela parábola ali nada mais é do que uma parábola para falar aos corações dos fariseus com o povo gentil. Eles tinham um problema, os fariseus, de achar que quem não era judeu, e tem mais, judeu fariseu, não era um bom zelador da lei, vamos dizer assim. E aí, Jesus ele compõe uma parábola para falar do ciúme. Só que olha a questão, quando ele vai falar de nós, ele nos bota no grupo do filho pródigo. Você sabe o que é o filho? Esbanjador. Aí como é que o filho faz? O filho podia fazer isso na cultura judaica. Pai, eu quero ir embora de casa,
e eu quero a minha porção. Ou seja, ele está declarando o seguinte: o Senhor morreu, eu agora quero posse daquilo que é meu, e eu quero ir para bem longe, eu quero viver a minha vida. Quando o pai dá independência, como é que o filho volta, gente? Sem nada. O outro filho ouve do pai assim, ó: tudo que eu tenho é teu. Como é que você diz que eu nunca te dei um cabrito? Olha a questão aqui. Quem era o dono? O pai. Mas ele diz assim: estando em mim, estando comigo, estando na minha casa, é teu. Você percebe como que a gente, quando quer administrar aquilo que é do pai, fora, longe do pai, nós somos assim, esbanjadores? Nós não sabemos lidar com a santidade das coisas, com a santidade de ter um carro. A gente não sabe isso. Cá para nós, soa até esquisito, pode ser sincero. Falar que tem santidade em lidar com um tablet. Falar que tem santidade em lidar com uma casa. É possível que você nem consiga atingir isso. Você talvez está ouvindo isso como novo. A gente fala que tem santidade o quê? Santidade é não olhar para uma mulher, não roubar nada de ninguém, não falar uma mentira, não falar um palavrão. Fiz aspas porque é relativo também, tem palavras aí que são muito ruins e você fala. Então a gente acha que santidade é isso apenas. Só que quando você lida com as coisas debaixo do princípio de Deus, você está separando aquilo, você está tirando aquilo do comum e colocando aquilo no extraordinário. Experimenta mudar a sua concepção de quem é o dono das coisas. Experimenta pensar que Deus é dono dos seus dias. Ele determinou dias para você. Ele escreveu dias para você. Pastor, então tudo que eu estou vivendo está escrito? Não. Você pode ter pegado a caneta e falar assim: livro 2, deixa comigo aqui que eu sei. Muitos de nós não sabemos lidar com Deus, falando que Ele é o dono de tudo. Nos convertemos. Dizemos agora que temos um dono. Se alguém confessar a Jesus, Romanos 10, como Senhor, e no seu coração crer que Deus como Senhor. A gente não entende que eu estou falando que agora eu tenho um possuidor, alguém que me manda, alguém que... O Paulo falou isso, naufragou e falou: o Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Gente, se você não assumir Deus como alguém que literalmente é o dono de tudo, inclusive da sua vida, provavelmente você nunca vai provar a santidade das coisas. Eu esqueci de colocar aqui um salmo, mas deixa eu caçar aqui, vamos ver se a minha mente funciona. Graças a Deus, minha mente funcionou. Salmo 24, verso 1. Está escrito exatamente isso que nós estamos aqui falando. Ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Gente, é uma lista de pertencimento e ali não está dizendo que Deus, ele não distribui, ele é o dono. O que ele faz? Ele faz o que ele fez na parábola que nós já aprendemos, ele delega. Ele dá nas mãos de administradores. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não é ameaça, é realidade bíblica. Eu e você vamos prestar conta do que está passando na nossa mão, gente. Dinheiro, bens, tudo. Todas as possibilidades que nós estamos tendo na vida. Cara, cuidado. Cuidado com o conforto. Cuidado com essa ideia de que está tudo muito bom e eu estou totalmente perdido com o que fazer com tudo isso que eu estou provando. Vai por mim. Olha para os seus dons, olha para o seu talento, olha para tudo que você está desenvolvendo, olha para tudo que Deus está permitindo você ser, ter. Pessoas que você está permitindo, que Deus está permitindo você acessar. E, meu irmão, faz alguma coisa com isso. Vai por mim. Porque o dono, queira você ou não, ele vai pedir conta da sua administração. Ele vai te falar: você esqueceu que era meu. É igual a parábola, dizendo do povo de Israel, das promessas, de tudo que Deus fez com eles. A parábola era qual? Uma vinha plantada, dada, arrendada a uns homens, e no tempo certo volta o Senhor e fala assim: vai lá, peça frutos. Ele volta, mata. O que Jesus associa a isso? A morte de profetas. Ele falou: os profetas vieram alertar, ó,
O Senhor quer fruto. Mata esse cara, cala essa boca. Vem o outro. Ele falou, quando vier o filho, o que eles vão falar? Ih, esse é o herdeiro. Ó, se a gente mata o herdeiro, a posse fica sobre nós. Ele está falando, quando o Senhor vier, o que você acha que eles vão fazer? É rigor. Por que o rigor? Tem muito é dado, muito é cobrado. Você já ouviu isso o tempo todo. O rigor vem porque Deus, ele o tempo todo está estendendo sua mão graciosa. A gente não pode confundir a bondade de Deus com passividade. Ele está fazendo, ele tá gerando, ele está levando a gente a um lugar, está colocando situações para nós administrarmos e a gente fica pensando, meu irmão, eu sou o dono disso aqui. A gente mete a mão de forma irresponsável e isso eu me refiro com tudo. Fala sério, irmão, depois de separar 10%, separar a oferta, você ora mesmo sabendo se Deus ele quer alguma coisa a mais de você? Você olha a necessidade do mundo e se espanta, e pensa assim, não estou falando de sair agora distribuindo dinheiro para os outros, não, nem isso não. Por exemplo, eu pude ficar lá com o Vinícius naquele dia que ele veio aqui ministrar para nós, eu pude ficar lá com ele e ouvir a mensagem dele. Em média, a igreja brasileira oferta R$1 e pouco por ano. Graças a Deus a nossa igreja vai começar a ofertar no Vinícius, que eu já senti vergonha agora. A pastora lembra melhor do que eu. Eu estou num período muito cansativo, então eu nem vou apostar na minha cabeça, não. Vou na dela. A cada cristão por ano, a média do que a gente oferta em missões é R$1 e pouco por ano. Cruz credo. Cara, na cantina, eu acho que a gente tem um doce de R$1. Ah, a cantina é barata, viu? Essa cantina. A cantina tá mais caro comprar um doce na cantina. Calma, irmãos. Mas, pastor, eu oferto na missões, não sei o quê. Gente, tudo bem, amém. Continua. Deus abençoe sua vida e te prospere para que você dê mais. Agora, aumente sua sementeira. Vamos ser mais bíblicos. Que o Senhor aumente os seus campos para semear. Agora, é média. Cá para nós, esses caras estudam, tá? Eu não estou falando besteira, não. Pode ficar tranquilo que isso aí não é dado. Não. E o Vinícius agora ele não está nem mais na MCM. É uma das coisas que novas, né? Ele está em outra agência. Frontiers. Nome em inglês. Frontiers. Eles trabalham só com igreja na Índia. Então, olha a questão. Você acha mesmo que Deus não está empenhado na obra de Deus? Eu vejo Deus, através dos cristãos, empenhado em tanta coisa sem nexo. Sabe? Deus não é meio perdido, você não acha, não? Olhando a vida do cristão, fala assim, cara, Deus é meio materialista, perdido. Se fosse verdade, se pudéssemos olhar e falar assim, eu olhei para Andressa e vou achar Deus agora. Deixa eu entender Deus. Ficou pesado, né, Andressa? Ó. Cara, entende? Vamos lá, quem é dono de tudo? Hein, gente? É verdade? Nós só estamos brincando com aquele que é o dono. Agora eu quero saber, será que ele não chamará cada um de nós a prestar conta daquilo que temos? Cara, para de brincar com Deus, para de falar que não tem tempo, para de falar que não tem dinheiro, para de falar que você não está investindo por causa de. Tem tantos dons, tem tanta coisa que na sua vida passa por você, mas não deve ficar em você. Eu sempre falei para Deus uma oração que eu fiz há muitos anos atrás, e ela me acompanha, é a mentalidade que forma a minha vida em relação ao dinheiro. Deus colocou o que eu vou chamar de um testemunho interior, uma certeza dentro de mim. Isso é fé. Para mim, isso é fé. Certeza. Bate uma coisa, estabelece aquilo como uma coisa que gruda na tua alma. Parece que aquilo é você e que você é aquilo. Você acaba se tornando aquilo vai influenciando, vai mudando a sua vida. Esse é o processo espiritual sempre que eu sigo. Eu crio fé em algo e me aposto daquilo e aquilo se torna eu. Ou eu me torno aquilo. Conseguiu pegar no simplesinho? Há muitos anos atrás, Deus colocou uma coisa no meu coração. Por você vai passar muito dinheiro, mas não vai ficar em você. E eu me apossei dessa palavra. E eu fico... E toda hora surge uma palavra, um negócio assim, e eu acredito muito nisso.
que Deus não me chamou para represar, então eu não posso. Rico eu nunca serei. Mas talvez se eu for prestar atenção no tanto que eu vou ofertar, eu vou ficar, caramba. Você nunca vai conseguir me ver apossar, porque a hora que eu aprender que eu sou represa, a água começa a parar de passar. É simples. Sabe? Deus não estende a mão para onde Ele não pode usar. Você entende isso? E eu estou te falando, meu irmão, para tudo. Pastor, eu tinha um talento, parece que esse negócio secou. Pastor, eu tinha uma habilidade. Pastor, eu era rápido para pegar as coisas, meu irmão. Partilha o que você tem. Bota isso no teu coração. E partilha certo, ore. Fala, Deus, me apresenta a necessidade. Meu Deus do céu, será que Deus, Ele odeia tanto a nossa igreja? Porque tem hora que eu vejo gente tão talentosa e de resposta tão boa para alguma área. E eu penso assim, é só essa pessoa dizer sim para Deus. Você entende isso? Só que parece, olha aqui para mim, e isso a gente precisa mudar como igreja, e quando a gente está chamando a pessoa e falando assim, olha, tem um favor para você fazer, eu preciso muito de você, eu vou fechar esse ministério se você não trabalhar. Aí a pessoa, opa, não, peraí, o pastor precisa de mim. Meu irmão, nós precisamos voltar a entender que o nosso lugar de obediência não é um lugar que devemos exercer e depois pedir que disso seja nos dado um louvor. Nós temos a obrigação da obediência. Você entende isso? Eu vou te explicar um princípio que pode doer, pode parecer para algumas pessoas agressivo, mas ao coração santificado isso cabe. Olha o que acontece em Lucas 17:1. Vou te explicar esse princípio aqui. Lucas 17:1, o que está acontecendo? Jesus está falando sobre o reino de Deus lá, aquilo que aconteceria com os discípulos. Aí ele diz assim, olha que interessante. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Tenham cuidado. Aí ele vai falar do inevitável. Nas relações, gente, há momentos em que a gente precisa perdoar. Se você quer viver um relacionamento duradouro, você vai ter que entender o valor do perdão. Porque você só anda com Deus até hoje porque Ele te deu o direito de mudança. Sim ou não? Se não fosse isso, se você não tivesse direito a reivindicar perdão, você, a Bíblia diz o quê? Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Ele diz, se confessar, Ele colocou claramente que ao vir e confessar um pecado, Ele teria sobre você a operação de não somente perdoar você, mas purificar você de toda injustiça. Então, por favor, a Bíblia diz, se você tem uma queixa contra alguém, Colossenses 3, perdoe assim como Cristo vos perdoou. Não está jogando na cara, mas está dizendo, você não entendeu ainda o que você prova? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ele está falando, não adianta. Se você não perdoar, você não será perdoado. Marcos 11. Gente, o perdão ele é inevitável para todo relacionamento. Eu, você, amizade, qualquer coisa, gente. Perdão de pastor, perdão de esposo e esposa. Gente, por favor, não temos como viver relacionamentos que perduram sem passar pelo perdão. Tá. Os discípulos escutam isso aí. Não escandalize, não faça ninguém não faça ninguém tropeçar e tenha cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Detalhe, eu nem tinha prestado atenção nesse detalhe. É se o irmão pecar. Ele está dizendo, repreenda-o. Se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. Jesus não fala, não, mas aí também perdoa-lhe. Ali, ó. Jesus está dando uma ordem, perdoa. Se vier 7 vezes, perdoa. Se o teu irmão estiver arrependido, você repreender ele e ele quiser a mudança, perdoa. Ele não diz, não tem direito de perdão. Não. Aí também, só que os discípulos não vão aceitar assim. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé.
Gente, eu amo um cantor que compôs uma determinada música que, para mim, o meu ver, é errado. Porque Jesus, ele recebe essa proposta, aumenta a minha fé. Sabe o que ele faz? Jesus não aceita essa questão aqui. Os discípulos estão falando, diante do desafio, eu não tenho fé. É isso que os discípulos estão falando. A minha fé não dá conta de obedecer 7 vezes num dia, e 7 vezes de vier, e falar 7 vezes, eu quero mudança, me perdoa, me dá um recomeço. Desculpa. Não, para mim não dá. Os discípulos não estão falando, não, o desafio, Jesus está falando, é para obedecer. Quando ele manda o perdoa, perdoa. Quando ele manda o diretão, tem que perdoar, acabou. Tem que perdoar, acabou. Eles falam assim, então aumenta a nossa fé. Tipo, dá um combustível extra que saiu, eu não aguento. Eu não dou conta de fazer isso que o senhor está pedindo. Isso não dá. Ao que Jesus respondeu. Qual é a resposta de Jesus? Se tiverem fé, como, por favor, como um grão de mostarda, diriam a esse monte, se tivesse, arranca-se e transplante-se no mar, e ele obedeceria. Jesus está falando assim, uma fé como um grão é uma fé, o que serve um grão? Para plantar, cultivar, para que ele brote e para que ele dê resultado. Jesus está falando assim, se a sua fé fosse utilizada, você daria conta de fazer coisas muito grandes. Se a sua fé começasse a funcionar num cultivo, ela daria resultados extraordinários. Inclusive, você pegaria essa amoreira, não é isso? Grão de mostarda, amoreira. Arranca-se e vai plantar no mar. Ele está falando até coisas absurdas, coisas desproporcionais. Gente, uma árvore dentro do mar. Você entende? Jesus falou assim, tem coisas extraordinárias que vocês dariam conta se vocês tivessem fé funcional. É só funcionar. Jesus está falando, sem desculpa. Eu mandei obedecer e vocês estão falando que não tem o nível de fé que precisa. Tem. É só querer obediência. Porque a fé que vocês têm funcionaria como um grão. Vocês entenderam esse conceito? A NVI traduziu do tamanho de um grão. Isso acabou com tudo. Por quê? Seria errado, gente. Ele não está ali colocando tamanho de fé, mas funcionalidade de fé. Quando você vai a Mateus 17, isso fica claro. Do tamanho também. Do tamanho de um grão de mostarda. Do tamanho, aí ele diz que os discípulos não puderam, lá em Mateus 17, expulsar o demônio porque tinham pequena fé. Aí depois ele vai vir ensinar, falar, mas se sua fé for pequena, não, é como um grão. Você entendeu esse conceito? Fé do tamanho de um grão. Podemos seguir? Aí o que vai acontecer? Qual de vocês que tendo um servo, ele vai emendar nesse assunto aí do nada, ó, ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo. Quem é que vai fazer isso aqui com um servo? Você entendeu que é um empregado, né? Vamos lá. Vem agora mesmo e sente-se aqui à mesa. Você sabe bem isso, cozinhar para famílias que têm posse. Eles sentavam do nada assim, lá no dia 31, falaram, é o ano novo, senta aqui agora e come. Duvido, né? Enquanto eles não tiverem banqueteado tudo que eles pagaram para receber, não tem a sua comida, não é assim, ó? Agora, imagina uma cultura de escravidão, gente. Pensa que é muito pior. Mas vamos seguir. Ele diz, não é verdade que, ao contrário, lhe dirá. O que lhe dirá? Prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois, você pode comer e beber. Será que ele terá que agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Olha para onde está o tom. Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhe foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. A gente pensa que no exercício da obediência a gente tem glória, louvor. Deus fala assim, não, cara, você só fez o que te foi mandado fazer. Ele está falando, vocês querem glória? Vocês querem dizer que tem uma fé maior para obedecer 7 vezes o perdão? Ele está falando assim, perdoe e saiba de uma coisa, no final,
você só vai estar fazendo o que você devia de fazer. É só o seu cargo, é só a sua bagagem, é só o que você tem que carregar. Gente, se nós pararmos de ficar fantasiando ou querer florear muito as nossas emoções, muito cultivo, muito culto ao que sentimos e pouco culto à racionalidade das coisas, porque isso aqui, eles tentaram jogar para Jesus, é pesado carregar. Jesus falou, é só obedecer. Só obedece. Nós não cremos que é possível, às vezes, funcionarmos em fé dessa forma aí. Aí sabe o que ele falou? Entenda, eu dono das coisas, você servo obediente. Quando você faz, eu não tenho que te agradecer. É sua função. Deixa eu te falar uma coisa. Se tratando de perdão, por exemplo, você não tem direito nenhum de negar perdão a ninguém. Quem é você? Meu Deus do céu, onde foi que te levaram? Puxaram mais uma quarta agora cadeira? Terceira cadeira? O Espírito Santo não senta. Bom, não está escrito que senta. Puxaram uma terceira cadeira, sentou Jesus à direita e você à esquerda? Não sabia, não. Gente, por favor, olha para mim. Você quer ver as coisas espirituais mudar para o teu lado? Esse não é nenhum assunto. Insista em reter o perdão. A Bíblia fala da possibilidade de nós vivermos intervenções de Deus, coisas. Marcos 11, 22, ele diz, tenham fé em Deus. Jesus lhes disse, tenham fé em Deus, por causa das figueiras que secou, eles ficaram. Aí falou, tenham fé em Deus. Porque, na verdade, lhe digo que, se alguém disser a este monte, levante-se, jogue no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ele está falando desse lugar sobrenatural de resposta de Deus. Aí ele diz, por isso digo a você que tudo o que vocês pedirem em oração, creio que já receberam, e assim será com vocês. Maravilhoso! Parece que as nossas orações aqui são certas de serem respondidas. Ele está colocando os discípulos num lugar de ora crendo que já tem, e você terá. Aí os discípulos estão tudo ali animados. De repente o assunto vai ficar estranho. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Do nada, o assunto parece mudar, Jesus parece. Ele está falando, tá, já que você está num relacionamento aberto com Deus ali, ó, tá limpo, tá livre o acesso a Ele, então libera o coração do outro. Aproveita que você está lá e libera quem te ofende. Você entende isso? Nós retemos. Agora, voltando à questão, quando nós somos exigidos, gente, nós não devemos querer honra. Você acha, gente, por favor, presta atenção aqui. Alguns anos atrás, a gente recebeu uma pessoa de outra igreja. Aí a pessoa veio para mim, pastor, demorou para botar as asinhas de fora, mas botou. Aí veio aqui e falou assim, pastor, o dia da unção dos dizimistas. Falei, irmã, nós aqui não funcionamos assim. Não tem isso. Assim, não tem base bíblica para isso. E aqui não é assim. Aqui como é que funciona? Na hora do lado da oferta, com envelope, sem envelope, você pode ir lá, faz da forma como você quiser. Se fosse na época do Pix, então ela ia entrar em crise de vez, né? Aí eu falei, bota aqui e acabou. Aí ela ficou meio decepcionada. Aí eu fiquei imaginando, conversei com a pastora, falei, gente, vamos jogar limpo aqui, vamos lá. Vocês são pessoas inteligentes. Pensa comigo. Domingo, a unção dos dizimistas. Aí eu falo assim, eu quero chamar aqui à frente, que eu quero abençoar os dizimistas. Meu irmão, a igreja vindo. Tu ia querer ficar aí nesse banco? Você entende a jogada? Fala aí, Andressa. Tu fala, cara, mês que vem eu tô lá. Pô, caraca, eu não sabia que era só eu, não. Já pensou, fica só um? Rapaz, se ficar dois, ainda olha assim de lado assim, fala, irmão, tá bravo aí, né? Força, guerreiro. Vamos aqui, resistência.
É hora de... Ih, o som do dizimista. Deixa eu ir ao banheiro que a bexiga apertou. Entende? Gente, por favor, isso é só inteligência do pastor. Não tem nada de bíblico, não tem nada que possa... Só que quando exige alguma glória, uma exposição... Gente, quem nunca passou, eu vou dizer aqui, eu já fui batista. E eu já fui de uma igreja que veio de herança batista. A gente tinha um carnê, um envelope, perdão, não foi pejorativo não, um envelope, e tinha rúbrica. Quem queria ficar sem a rúbrica do mês? Fala aí, meu irmão. Ainda tinha o quadro. Eu fui numa igreja batista que eu fui pregar que tinha lá, de A a Z, tá? Tinha lá o quadro, aí fica lá seus envelopes. Aí todo mês você dá aqui, o dizimista, o tesoureiro pega. Não estou falando mal não, tá, gente? Por favor. Rubrica e bota lá no quadro. Jefferson, J. Aí eu venho, pego todo mês. Alguns contextos, você é chamado e é perguntado assim, o que houve aqui que não tem minha rúbrica? Só para a gente entender se está acontecendo alguma coisa. O irmão está inadimplente. Qual a questão? Quando exige louvor, a gente perde a ideia de obediência. Tem coisa que a gente tem que submeter o nosso coração a esse conceito de que me foi exigido e eu só devo obedecer. Vem cá, é fácil falar que é servo de Deus, né? Difícil é fazer ele comer primeiro do que você. Difícil é falar, na minha mesa o Senhor senta primeiro. Depois que ele estiver satisfeito, vem eu. Gente, fala sério. Suas necessidades para trás, Deus para frente. Tem coragem? Último, você, depois de Deus, depois de qualquer outra coisa de Deus, vem você. Tem coragem de se colocar nesse lugar? Os interesses do Senhor vêm primeiro. Já pensou, tu fala isso para Deus? Tem coragem? Túlio, compõe uma música, Túlio, que tudo é do Senhor. A gente cantar. Hein, fala aí, que ele é dono de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. A gente já canta, hein? Ó, cuidado. Você anda cantando umas coisas aí, hein? Tá se complicando. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, pois tudo volta para ti. Tua é a glória. Você já canta mais ou menos, só tá meio maceteado aí, ó. Com todo respeito, meu irmão. Eu estou tentando abrir a mente nossa para a gente entender que as coisas têm dono. E quando o dono exige, ele está só exercendo seu direito sobre as coisas. Quando ele fala assim, Kátia, a funcionalidade para você é perdoar. Ele está te exigindo, só obedece. Meu irmão, se ele está exigindo, ele dá meio, sim ou não? Isso é que é a questão. Deus nunca fala para você assim, ó, eu quero isso que está na sua mão. Você fala, aonde? Você entendeu? Nunca. Você tem. Esse é o ponto. A gente não entendeu. Ele quer pôr e depois falar, é para minha glória. E você fala, ah, tá. Entendeu? E quando eu falo, por favor, não foca no dinheiro. Abra a mente para entender que é tudo. Cara, o que nós somos? O que nós seremos? Donos de carro, donos de casa? Será que o nosso fim é esse? Gente, é uma delícia acordar na minha casa. Oh, que delícia. Estou dormindo na minha cama. Estou tomando banho lá no meu banheiro. Olha só que gostoso. Estou andando sem camisa o dia inteiro. Olha só. Tu só me vê sem camisa, irmão. A vizinhança começa a descobrir que tu é pastor, né? Do nada alguém vira, ô pastor. Aí eu, opa, do nada assim. Então não sai falando, ó, chama de pastor. Opa, meu nome é Jefferson. Mas daqui a pouco, do nada. E o pessoal vai para lá, né? Dia de sábado. Marcelo tem ido ajudar a gente lá na obra da minha sogra. Então o pessoal grita, pastor, pastor. Então 300 homens, eles sabem que eu sou o pastor. Aí eu tava pensando, falei, gente, eles olham lá de cima, tá o pastor andando sem camisa para um lado, andando sem camisa para o outro. Só põe camisa para ir na rua. Eu não gosto. Mas é coisa minha. Se também tá muito calor, tá não, gente? Fala aí. É só lá em casa? Deus me livre. O que abafamento com pancada de chuva é essa, gente? O que nós fizemos para Jesus? Vamos pedir a bênção do Senhor para parar, começar a chover com moderação. Que a gente precisa da chuvinha também, né? Mas você entende? Estou na minha casa, André. Por incrível que pareça, André, foi eu que fiz o móvel. Aí, aproveitando a piadinha. Aí,
Só que você vê que aquilo ali não te supre. Né? O Anselmo, que mudou recentemente. Tu olha para as coisas assim, tu vê que as coisas não... Que isso, Kátia? Ah, tá ali, velho. Hein? Viu? A gente dá notícia ao vivo, tudo isso assim. Corta para mim. Agora aqui, Anselmo entrando pela porta da igreja. Hein? Não é isso. Tu olha para casa, tu fala assim, cara, se disso aqui dependesse a minha vida, eu tô lascado mesmo. E tu sente um negócio assim, tu fala assim, cara, é isso. Mudei. Gente, a vida ela pede mais. É muito incrível. O nosso coração ele não se satisfaz com essa terra. Nessa terra, sabe o que vai acontecer? Você vai viver de dono em dono, pertencendo a muitas coisas. E nunca, sabe? É isso que você tem que entender. Tudo que esses donos te exigem só te desgraça. Sexo, droga, poder. O poder você tem, mas ele exige uma coisa de você que ninguém consegue carregar. Você nunca viu. Você talvez já falou. Ah, que palhaçada esse povo rico. Fica assim, agora tá assim, depressivo. Mas sabe o que é você ter tudo e ao mesmo tempo você perceber que tudo aquilo não é suficiente? Você não sabe, você tem Jesus, meu irmão. Se Deus te permitir a ter muito dinheiro nessa terra, que é isso que eu desejo para a tua vida com o coração correto, vocês têm maior medo de falar amém, né? É amém, irmão. É. Se você não quiser ter o dinheiro depois de ter muito dinheiro, dá para mim que eu vou querer ter o dinheiro depois de que tu tiver muito dinheiro. Tá bom? Aí, mas sabe qual é um detalhe? Você não vai sentir isso. Você vai ver propósito em ter. Essa é a diferença. É a gente olhar para falar assim, cara, entendemos o propósito. Eu entendo que eu tenho um dono. Esse dono tem demandas. Ele se move, ele tem obra, ele não está parado. Deus não está parado construindo um galpão, gente. Deus está parado numa obra. Nem parado. Ele está fincado em fazer uma obra. Tocar vidas. E, meu irmão, preste atenção. São milhares de nações que ainda não têm Bíblia traduzida, não tem missionários lá falando. São milhares. Lembra? Na Índia, o missionário que o Vinícius está indo para lá trabalhar. 7 anos eles estão lá. Ganharam uma vida para Jesus. Porque lá não dá para falar abertamente. Você entende isso? 7 anos, uma vida. Jesus está olhando para a Índia agora. E olhando para você. Desfrutante do Evangelho. Só que aí você pensa, pô, mas aí, pastor, não tenho como ir, pastor. Tenho filho, não sei o que, não sei o que. Beleza, irmão. Daria maior trabalhão mesmo. Vinícius está indo para lá aprender a língua nativa. Dá maior trabalhão. Tem gente indo, a gente abençoa financeiramente nas nossas orações. Só que você pensa numa coisa. O mesmo dono do Vinícius não olha para você e fala assim, mas tu tá em Figueira, seu cristão perrapado. Deus não olha assim, não. Você acha mesmo que quando Deus olha para o Rio de Janeiro, ele vê boa coisa, gente? Gente, na massa, vocês estão no trabalho. Lida com cristãos no trabalho, lida com os cristãos no trabalho. Tem culto no trabalho deles. Por isso que eu quis dizer, mais propriamente. Vai lá. Eles veem de perto uma fé. E às vezes eles olham e, com certeza, cara, tu olha assim e fala assim, tá estranho essa fé aí. É uma fé em Jesus meia... Sabe quando você compra aquele desinfetante que... Um cheiroso. Quando chega em casa, tu passa, irmão. Sobe aquela murrinha e acabou o cheiro do desinfetante. É mais ou menos isso, esses crentes. Eles falam assim, rapaz, todo mistério, sou diácono lá na igreja, sou diácono. Quando fala assim, meu irmão, quando vai pelo cargo, você nunca me viu apresentar alguém assim, opa, sou pastor, meu nome é Jefferson. Eu sempre falo, meu nome é Jefferson. Opa, sou pastor aqui. Por que quando o cargo vem primeiro, Andressa, pede muito? Pode ter certeza que esse é o desinfetante mais murriento que tu já viu na tua vida. Vocês veem como que o Rio de Janeiro... E não é todo mundo, gente. Pelo amor de Deus, não é assim. A gente aqui... Olha aqui, esse grupo aqui presta. O restante... Não é isso não. É a massa. É a massa. É o que está mais propagado. É o que está mais visível. É coisa que tem uma mistura. Lembra de domingo? Está comprometido. Vai por mim. Nós perdemos a causa. E Jesus olha para você. Quem é? Para mim? Só para mim? Eu, andorinha só do verão? Não. Ele é dono de tudo. A gente precisa abrir a mente para isso.
Se ele é dono, ele tem demanda. Se ele tem demanda, ele pode te usar. Quero ler um texto para a gente terminar. 1 Crônicas 29, 12. Gente, olha que texto. Você tem coragem de recitar um texto desse todo dia em oração? Riquezas e glória, vem? Gente, obrigado. Hein? Riquezas e glória vem dele. Por que a gente tem medo da riqueza? Lembra? Por isso. Falta de propósito. A gente não entende o propósito das coisas. Mas vem dele. Está escrito, vem. Tu domina sobre tudo. E na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, é uma oração. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Contexto? Davi acaba de receber ofertas e abriu seus tesouros que ele fez nas guerras, um tesouro pessoal. O bronze do templo de Salomão é o bronze que ele ganhou em batalha. E ao invés de ele pegar aqueles escudos de bronze e usar e colocar no exército, ele falou, não, guarda esse bronze aqui porque tem lugar para ele. Ele foi só fazendo um tesouro pessoal. De repente, quando ele fala para Salomão, é para construir um templo para Deus, porque eu quis, Deus não deixou. Olha aqui, ó. Ele abre o tesouro, tem ouro, gente. Toda a glória do templo de Salomão vai ser dada pelas ofertas pessoais de Davi. E ele vai chegar ao povo. Quando ele abre o tesouro, o povo pensa, sim? O povo mete a mão e vai voluntariamente. Mas quem sou eu e quem é meu povo para darmos alguma coisa ao Senhor voluntariamente? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas. Você entende isso? Pelo amor de Deus, em ti está o engrandecer e o dar forças a todos. Aí vem você, meu irmão, começa a ficar fraco na vida, sem vigor. Eu não me refiro fisicamente apenas. Sem vigor, sem vitalidade. Tendo coisas e as coisas parecem que estão consumindo, competindo, matando. Vamos lá? Porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos como os nossos pais. Me responde, aonde eles moravam? Em Israel. Como assim que eles são peregrinos? Ele está falando, a gente não pertence aqui porque aqui não é nosso. Gente, coragem de falar, Deus, na minha casa eu sou visitante, porque ela não é mais minha. É isso. Cadê? Os nossos dias sobre a terra são como sombra. Não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda a abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agrada da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. E acabo de ver com alegria o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Meu Deus, é por isso que Davi consegue encantar Deus na sua proposta de vida. Porque ele não consegue se ver obrigado, ainda que ele entenda que é o óbvio. Dá o que vem das mãos do Senhor. Você entende essa dinâmica? É isso que eu estou tentando colocar hoje no teu coração. Apesar da gente fazer apenas o que nos é mandado, não significa que a gente tenha que fazer com peso. Era o óbvio, Kátia. Eles queriam um lugar para Deus habitar no meio deles. Eles tinham que conquistar isso, construir isso. Mas isso não significa que isso precisa ser um peso. Tira o peso das tuas ofertas, por favor, meu irmão. Ninguém manda em você aqui, a gente te orienta, a gente te ensina. Tira o peso disso. Por que está pesado? Talvez está com foco errado. Começa a dizer para Deus, Deus, dá mais. Tem gente que fala aqui, e é verdade, teve uma pessoa que chegou, essa pessoa começou a ofertar muito em muitas pessoas, fazer ofertas variadas. E a pessoa virou para mim e falou assim, pastor, foi ali que eu vi com preocupação. Ele assim, não sei se você vai me entender. Cheio de explicação. Não, assim. Eu falei, cara, fala, porque eu já tinha entendido onde ia dar a conversa. A gente estava numa conversa sobre finanças, sobre Deus abençoar.
Ele falou assim, pastor, depois que eu passei a dar mais, e isso não falo para a igreja, faça também, mas não estou falando isso para a igreja. Eu estou falando que ele começou a ver vida de pessoas e fala assim, cara, como que eu não vou suprir um negócio desse? Vou fazer. Como que eu não vou... A pessoa falou assim, cara, é incrível. Aumentou. A pessoa falou assim, hoje tem muito mais. Eu não sei se você vai entender isso. Porque tudo que se ensina sobre isso é, traga mais, irmão. A gente tem que botar um telão de LED aqui. A pobre igreja do Senhor está sem telão de LED. Não é para isso, gente. Não é para esbanjamento. Eu estou tentando abrir a sua mente para você entender uma dinâmica. Você está ficando com o que é teu. Achando que é teu. Só que a verdade que rege as nossas vidas e o princípio que a palavra nos ensina é que tudo pertence a Ele. Vem da mão dEle. Como é que eu vou pegar o que é de Deus e saquear? Nesse sentido, você entende a desonra de Malaquias. Não é roubar por porcentagem, é roubar por desentendimento, por desonra, por olhar nos olhos do Senhor e falar assim, você não tem participação em nada. Como é que você chega e mete a mão hoje? Você entra lá no carro que a gente está andando, ó, como é que está melhorando. No carro que o Senhor permitiu eu administrar. Como é que você entra lá e fala assim, é meu? Eu falo assim, cara, mas quem te deu a chave? Não, agora é meu. Será que é assim, gente? A gente pode se apossar? Como é que é o nome disso? Alguma coisa que se apossa a força que é de outro. Você entende essa questão? Nós não entendemos como temos sido agressivos ao Senhor, cheio de dons, cheios de talento, cheio de bens, coisas que Deus tem feito por nós, e a gente retém tudo aquilo numa represa e fica querendo morrer afogado naquela água. Cara, por favor, abre as comportas. No nome de Jesus, faz alguém participante dos teus bens. Ó, compra um feijão para alguém, você já vai estar fazendo um feito enorme. Compra um feijão para alguém, gente. Um arroz. Compra uma blusa. Você vai lá comprar uma blusa para você e fala assim, cara, vou comprar uma blusa, isso aqui é do Anselmo. Isso aqui é para o Anselmo. Não, e por favor, você está achando que é estranho o ensino? Vai ler o Didaquê, que é do primeiro século. É um documento que fala como é que era a cultura da igreja. Você não gosta tanto da igreja do primeiro século, a igreja primitiva? Todo mundo fala dela. Dá uma lida, procura assim, Didaquê e vai ler. Vai ficar assustado. Eles falavam rasgadamente sobre isso. Se tu abrir um azeite, lembra do teu mestre. Você entendeu? Porque não era recursos. Azeite, Kátia? Agora voltou a ser. Recursos bem caros. Ele está falando, se você pegar alguma coisa para você, lembra da porção daquele que está cuidando da sua vida em Deus. Tá falando de daqui. Tudo bem, não estou puxando sardinha para mim, não. Faz isso, ó. Comprei um tênis para mim, esse aqui é o do André. Mas por quê? Não é aniversário do André? Ah, por que pro André? O André vai até de chinela lá, irmão. Ajuda o irmão. Cara, o chinelo já tá com prego, irmão. Né, André? Vamos melhorar. O chinelo tá até com prego. Você entendeu isso? Por favor, participe os outros daquilo que você tem. Cara, eu nunca vi ninguém ser infeliz por isso. A nossa alegria, nossa satisfação é olhar para isso e falar, Deus, como é bom o Senhor olhar para aquilo que o Senhor está trazendo e poder olhar e chamar de teu. Então, cuida bem do que é seu. Você já viu? Vou encerrar por hoje. Eu ia falar, mas vou encerrar. Pede o Espírito Santo para falar em casa com você. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Me atrapalha não, irmão. Rapidinho, me solta. Ó, rapidinho. Até aqui me deu o Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer, Pai. E te pedir perdão, Senhor. Por quantas vezes, Pai, deixamos nosso coração se apossar de coisas que deviam estar em tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa agora sondar o coração de cada um, ver o apego, ver qualquer coisa que tem prendido nosso coração se tornado um ídolo para nós. Nos liberta das coisas, Pai. O nosso clamor é por liberdade. Queremos ser livres, livres para ter em posse coisas que separamos para glorificar o Senhor.
Deus, nos ajuda a pôr em disposição a igreja do Senhor talentos, dons, tempo, bens, para que possam edificar uma igreja saudável. Em todos os sentidos, Senhor, nos faz bons supridores daqueles que o Senhor nos pôs em volta de nós. Pai, abre os nossos olhos para que sejamos libertos. Em nome de Jesus. Amém.